Nada acontece por acaso. Talvez essa seja a afirmação mais simples, mas também a mais perturbadora que você ouvirá hoje. Porque se nada acontece por acaso, então cada resultado que você experimentou até agora, cada vitória, cada fracasso, cada conta atrasada e cada coincidência, foi atraído por você. É estranho pensar nisso, não é? A mente imediatamente tenta negar. Isso não pode ser. Eu jamais escolheria sofrer, perder, ser traído ou fracassar. Mas o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde à vibração que você emite. Tudo é energia. Absolutamente tudo. Seu corpo, o ar, a cadeira em que você está sentado, o dinheiro que você deseja e até mesmo oportunidades que parecem surgir do nada. Todas elas são atraídas pela frequência. E sua frequência é determinada pelo que você sente, pensa e acredita de forma mais consistente. Nada externo acontece antes que aconteça dentro de você. Lembro-me de quando ainda trabalhava como bombeiro. Eu ganhava cerca de alguns milhares de reais por ano e acreditava que era o máximo que poderia alcançar. Eu não via saída. Um dia, um homem chamado Raymond Stanford me entregou um livro. Pense e enriqueça. Eu não tinha ideia de que aquelas páginas mudariam tudo. Elas me fizeram perceber algo que permanece como a base de tudo o que ensino hoje. Não é o mundo que o molda, é você quem molda o mundo, através da sua vibração. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma sorte quase mágica? Tudo o que fazem parece fluir. Portas se abrem no momento certo, oportunidades surgem quando mais precisam delas. E, no entanto, há outros que, por mais que se esforcem, parecem estar sempre nadando contra a corrente. A verdade é que isso não tem nada a ver com sorte, destino ou coincidência. A vida não joga dados. Ela meramente reflete o que cada pessoa está emitindo energeticamente. Nada do que acontece é aleatório. Tudo é uma resposta vibracional. A maioria das pessoas vive como se as coisas acontecessem a elas, mas a realidade é que tudo acontece por causa delas. Existe uma lei que governa isso, uma lei tão precisa quanto a gravidade. Você não a vê, mas ela nunca falha. Ela não tem favoritos, não julga, recompensa ou pune. Ela simplesmente responde à vibração que você mantém consistentemente. Pense em si mesmo como uma antena viva, emitindo uma frequência a cada pensamento, a cada emoção, a cada crença que você nutre. E o universo, como uma estação de rádio perfeita, devolve exatamente o mesmo tipo de energia. Se você está vibrando com medo, o universo responde com situações que reforçam o medo. Se você está vibrando com confiança, ele retorna experiências que sustentam a confiança. Experimentei isso em primeira mão antes de entender o que realmente estava acontecendo. Havia dias em que eu acordava cansado, frustrado, pensando em tudo o que não tinha, em tudo o que faltava. E sem perceber, passava o dia inteiro criando mais razões para sentir exatamente isso. Nada dava certo, o trânsito piorava, as pessoas eram mais rudes e até meu corpo se sentia mais pesado. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando contra mim. Mas o mundo não estava contra mim. Eu era quem estava emitindo o sinal errado. Eu estava sintonizado na escassez e o universo obediente me enviava mais dela. Veja bem, o universo não entende palavras, ele entende vibração. Você pode repetir, eu quero prosperidade 1000 vezes, mas se lá no fundo houver preocupação, ansiedade e desconfiança, é isso que ele captará. Ele não responde ao que você diz que quer, mas ao que você sente que é. É por isso que é inútil dizer eu acredito, se interiormente há um medo constante de falhar. Essa contradição energética cria ruído no sinal e impede o fluxo natural da abundância. Agora, pare e pense por um momento. Quantas vezes você tentou mudar algo em sua vida, um emprego, um relacionamento, uma situação financeira, apenas para acabar voltando ao mesmo ponto? Isso acontece porque você tentou mudar o efeito, não a causa. A causa está sempre na vibração. O que vemos do lado de fora é meramente um reflexo do que vibra por dentro. É como olhar no espelho e tentar mudar seu reflexo sem mudar sua expressão facial. É impossível.
O espelho apenas reflete. O universo faz o mesmo. É interessante notar que até a ciência está cada vez mais perto dessa verdade. Pesquisas em física quântica mostram que o observador altera o comportamento das partículas simplesmente ao observá-las. Isso significa que a consciência, a maneira como você percebe e sente algo, literalmente muda o resultado. Todo pensamento é uma onda, toda emoção, uma frequência. E quando você mantém repetidamente um padrão vibracional, esse padrão se materializa na forma de circunstâncias. Mas há algo mais sutil aqui. A vibração não é medida pelo que você pensa ocasionalmente, mas sim pelo que você sente constantemente. Uma emoção breve tem pouco poder criativo, mas uma emoção sustentada se transforma em um campo magnético. Se você passa uma boa parte do seu tempo reclamando, se preocupando, com medo de perder o que tem, não é surpresa que sua vida reflita instabilidade. O universo está apenas cumprindo seu papel, espelhando o campo energético que você alimenta todos os dias. A mente humana, no entanto, é tão poderosa que pode mudar isso em segundos. O problema é que a maioria das pessoas não usa essa capacidade conscientemente. Elas permitem que as circunstâncias ditem seus sentimentos, em vez de usar os sentimentos para mudar as circunstâncias. E é aí que reside a grande armadilha. Quando você reage ao que vê, você está reforçando o que vê. Quando você sente gratidão mesmo antes de ver a mudança, você está criando a mudança. Lembro-me de uma época em que tudo parecia dar errado. Eu estava tentando expandir meu negócio, mas nada fluía. Contas se acumulavam, oportunidades desapareciam, e comecei a me perguntar se tudo aquilo tinha sido apenas sorte no começo. Um dia, sentado sozinho no escritório vazio, percebi que estava vibrando medo, culpa e frustração. Olhei para dentro e pensei, se o universo é um espelho, é isso que ele está me mostrando. Então fechei os olhos e mudei a imagem. Comecei a sentir gratidão pelo que ainda não existia. Visualizei meu negócio prosperando, vi pessoas felizes trabalhando comigo, senti a confiança e a segurança de alguém que já havia tido sucesso. Em alguns dias, novos contratos começaram a surgir. Foi nesse momento que entendi profundamente o que antes era apenas uma ideia. O acaso não existe. O retorno é sempre exato à vibração emitida. Portanto, cada situação que você está vivenciando agora, boa ou ruim, é meramente uma resposta energética a algo que você vibrou antes. Não há erros, não há vítimas, não há coincidências. Há apenas frequência e correspondência. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. O sentimento de impotência desaparece, porque você percebe que, se criou inconscientemente uma realidade indesejável, pode criar conscientemente uma extraordinária. Então, da próxima vez que algo der errado, não pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que dentro de mim está vibrando em alinhamento com isso? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira o poder das circunstâncias e o devolve para o lugar de onde nunca deveria ter saído, dentro de você. O universo não erra endereços. Tudo o que chega até você, chega porque está na mesma frequência do que você mantém internamente. E o mais fascinante é que apenas mudar sua vibração é suficiente para que toda a realidade comece a se reorganizar em torno dessa nova frequência. Esta é a lei. Esta é a verdade por trás de tudo o que você chama de acaso. Levei anos para entender que não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. Essa é uma das verdades mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que existem. Porque, veja bem, desejar algo é fácil. Todos desejam uma vida melhor, mais dinheiro, mais amor, mais saúde, mais paz. Mas o universo não responde ao desejo. Ele responde à vibração. E a vibração não nasce do que você quer. Ela nasce do que você sente que é. Se lá no fundo você se vê como limitado, indigno ou incapaz, é isso que sua frequência emite. E é isso que o universo devolve. Quando comecei meu primeiro negócio, eu não tinha absolutamente nada. Nenhuma experiência, nenhum diploma, nenhum investimento. Eu era apenas um ex-bombeiro com um sonho e uma imagem mental que não me deixava em paz.
Eu me via administrando uma empresa de sucesso, via funcionários trabalhando comigo, via resultados concretos. E o mais importante, eu sentia como se já fosse real. Eu sentia o orgulho, a gratidão e a confiança de alguém que já havia alcançado isso. Todos os dias, eu alimentava essa imagem com emoção. E foi isso que mudou tudo. Em menos de um ano, eu estava ganhando mais de 100 mil reais. Não foi sorte, não foi acaso. Foi vibração. As pessoas me perguntam o que eu fiz para chegar lá, e eu sempre digo, o que eu fiz foi uma consequência do que eu me tornei. O mundo não responde às suas palavras, ele responde à sua identidade energética. Você não pode fingir ser algo por fora se, por dentro, está vibrando o oposto. É como tentar sintonizar uma estação de música clássica estando em uma frequência de rock. Você pode girar o botão do rádio o quanto quiser, mas somente quando você alinhar precisamente a frequência, o som correto aparecerá. Muitas pessoas dizem, eu quero prosperidade, mas vibram escassez. Eu quero amor, mas vibram solidão. Eu quero saúde, mas vibram medo. A diferença reside na energia que sustenta o desejo. Desejar é mental, mas vibrar é emocional. E é o sentimento que cria o campo magnético, não o pensamento isolado. Quando você pensa em dinheiro, por exemplo, o universo não capta as palavras "eu quero dinheiro". Ele capta a emoção que você sente ao pensar nele. Se o sentimento é de preocupação, o sinal que você envia é de falta. E o universo, obediente como sempre, responde com mais experiências que confirmam essa falta. Já vi pessoas se esforçarem muito, economizarem e lutarem para mudar de vida, e ainda assim permanecerem no mesmo lugar. Isso acontece porque, internamente, a vibração da limitação persiste. Elas desejam o novo, mas ressoam com o antigo. Anseiam pelo sucesso, mas se identificam com o fracasso. Buscam oportunidades, mas antecipam a rejeição. E é exatamente aí que reside o cerne da questão. O universo não te concede o que você pede. Ele reflete aquilo que você acredita ser. Houve um período em que eu mesmo me sentia preso. Mesmo ganhando mais dinheiro do que em qualquer outra época, ainda carregava um sentimento de desmerecimento dentro de mim. Era como se uma parte de mim sussurrasse: você não estudou o suficiente. Você não é bom o bastante. E sem que eu percebesse, essa vibração de dúvida começou a se manifestar em meus resultados. As coisas pararam de fluir, clientes se afastaram, e eu me sentia completamente exausto. Foi somente quando reconheci essa autossabotagem vibracional que tudo mudou. Parei de tentar ter mais e comecei a ser mais. Comecei a afirmar, sentir e agir como alguém que realmente merecia aquilo. E o universo respondeu. Isso é algo que observo acontecer com muitas pessoas. Elas passam anos tentando mudar seus resultados, mas raramente alteram sua autoimagem. Sua vida externa é apenas um reflexo da sua imagem interna. Se dentro de você existem crenças de escassez, inferioridade ou culpa, essas crenças moldam sua frequência. E não importa o quanto você se esforce, se a vibração ainda for de limitação, o universo não poderá entregar algo para o qual você não está sintonizado para receber. Um exemplo claro disso é visto em pessoas que, de repente, ganham prêmios, heranças ou grandes fortunas. Elas recebem uma quantia imensa de dinheiro, mas em pouco tempo retornam à estaca zero. Por quê? Porque seu padrão vibracional continua o mesmo. O dinheiro chegou, mas a identidade delas não havia mudado. Seu recipiente interno não estava preparado para conter tamanha abundância. Prosperidade não é um evento, é um estado de ser. A vibração é a linguagem da criação. Tudo o que você é, o que sente e o que acredita se traduz em uma frequência que ecoa para o universo. Se você crê que é digno, capaz e abundante, essa energia se propaga e começa a atrair pessoas, oportunidades e circunstâncias que refletem essa crença. E o inverso também é verdadeiro. Quando você se sente insuficiente, a realidade responde com experiências que confirmam essa insuficiência. Agora,
imagine o que aconteceria se você começasse a se ver como alguém que já é realizado. Não como alguém que vai conquistar, mas como alguém que já é. Seu corpo reagiria de forma diferente, sua postura mudaria, sua voz teria mais convicção, e até mesmo a maneira como as pessoas o percebem se transformaria. Isso ocorre porque o universo não faz distinção entre o real e o imaginado, quando a emoção é autêntica. O cérebro não diferencia algo vivido de algo intensamente sentido. E é aí que a magia começa. Quando você vive internamente a realidade que deseja antes que ela exista externamente. Eu sempre digo, você não precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa se alinhar a eles. Quando sua vibração se torna compatível, o caminho se forma. As coincidências se multiplicam. As oportunidades certas surgem no momento perfeito. Porque tudo em harmonia vibra junto. Essa é a lei. O segredo não é perseguir, mas permitir. E permitir é ser. Então pergunte-se, o que estou sendo neste momento? Não o que estou querendo, mas o que estou vibrando como verdade sobre mim. Porque é exatamente isso que o universo irá refletir de volta. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. E quando você muda o que você é, você inevitavelmente muda o que chega. Tudo o que você sente é um comando. Cada emoção que você guarda dentro de si envia uma mensagem clara e precisa ao universo sobre o que você está criando. E o universo, sendo absolutamente neutro, apenas responde a esse comando vibracional. Ele não analisa se o que você sente é bom ou ruim, justo ou injusto. Ele simplesmente replica a frequência que você emite. O sentir é a linguagem da criação, e é por meio dele que você molda sua realidade. Quando você entende isso profundamente, começa a perceber o quão poderosas são suas emoções. Elas são muito mais do que simples reações, são forças criativas. Medo, culpa, raiva. Todos possuem uma vibração densa, atraindo situações compatíveis com essa densidade. Em contrapartida, gratidão, confiança, amor e alegria têm vibrações elevadas. E é por isso que pessoas que cultivam esses sentimentos parecem ter uma vida mais leve, com mais fluidez, sincronicidade e oportunidades. Isso não é coincidência, é física vibracional em ação. Houve um tempo em que eu acreditava que pensar positivamente seria suficiente. Eu me forçava a dizer, vai dar tudo certo. Mas no fundo, sentia dúvida. Repetia frases de prosperidade, enquanto minha verdadeira emoção era a preocupação. E o resultado era sempre o mesmo. Nada acontecia. Foi então que entendi que o universo não responde às palavras. Ele responde à vibração emocional por trás delas. Se eu afirmo, estou bem com medo no coração, o comando que o universo capta é o medo, não as palavras. O universo não entende a linguagem falada. Ele entende a linguagem sentida. Há uma diferença imensa entre pensar em abundância e sentir-se abundante. Pensar é mental, sentir é vibracional. O pensamento cria a imagem, o sentimento dá vida à imagem. Sem emoção, um pensamento é apenas uma ideia flutuando no ar. Mas quando um pensamento é envolvido pela emoção correta, ele ganha densidade energética suficiente para se manifestar. É como se a emoção fosse a corrente elétrica que ilumina a lâmpada da criação. A ciência moderna confirma isso. Estudos conduzidos por Harvard demonstraram que emoções positivas, como gratidão e otimismo, ativam regiões do cérebro responsáveis pela criatividade, tomada de decisões e bem-estar físico. Isso significa que a maneira como você se sente literalmente muda o funcionamento do seu cérebro. Sentimentos de alegria e confiança expandem seu campo de percepção e o tornam mais receptivo a oportunidades. Por outro lado, sentimentos de medo e escassez fecham a mente, estreitam a visão e o colocam em um estado de sobrevivência, onde tudo parece limitado. É por isso que, quando você está com medo, seu mundo encolhe. Quando você está em gratidão, seu mundo se expande. Lembro-me de uma situação que me impactou profundamente. Durante um dos períodos mais desafiadores da minha vida, senti-me acuado financeiramente.
As dívidas se acumulavam e eu não via saída. Uma noite, sentado à minha mesa, pensei: não posso continuar vibrando medo. Então fechei os olhos e comecei a sentir gratidão, mesmo sem um motivo aparente. Agradeci pelo ar, pelo meu corpo, por estar vivo, por ainda ter uma mente capaz de imaginar algo novo. No início parecia forçado, mas persisti, e algo curioso aconteceu. Após alguns minutos, o sentimento mudou de falso para real. Comecei verdadeiramente a sentir gratidão. Foi uma das experiências mais libertadoras da minha vida. Nos dias seguintes, oportunidades começaram a surgir. Pessoas que eu não via há anos me contataram com propostas. Portas começaram a se abrir. E não foi coincidência. Foi vibração. As emoções são como ondas de rádio. Se você quer ouvir música tranquila, precisa sintonizar a frequência correta. Não adianta reclamar que está tocando a estação de rock se você permanece sintonizado nela. Você precisa mudar o dial. E na vida é a mesma coisa. Você não pode esperar paz enquanto emite irritação. Você não pode esperar prosperidade enquanto vibra escassez. Tudo está respondendo ao seu estado emocional. É por isso que digo que o sentir é o comando. É o que envia o sinal para o campo quântico. Você pode repetir afirmações por horas a fio, mas se dentro de você houver tensão, raiva ou medo, o universo captará apenas isso. Já tentou sorrir sem motivo e percebeu que seu corpo começou a responder? Essa é a prova de que você pode escolher o que sentir. Não se trata de negar o que existe. Trata-se de escolher conscientemente o que você deseja sustentar. Você quer prosperar? Então, comece a se sentir próspero antes de ver qualquer resultado. Você quer ser amado? Comece a vibrar amor antes de encontrar alguém. Você quer saúde? Comece a sentir vitalidade antes que seu corpo se recupere completamente. O sentir precede o fato. Primeiro, você sente, depois você vê. Este é o caminho natural da manifestação. O problema é que a maioria das pessoas faz o oposto. Elas esperam ver para sentir. Esperam o dinheiro chegar para se sentirem seguras. Esperam o amor aparecer para se sentirem amadas. Esperam o sucesso acontecer para se sentirem confiantes. Mas o universo funciona de maneira inversa. Você precisa sentir primeiro, porque é o sentimento que cria a realidade que permitirá que você veja o resultado. Emoções são energia em movimento, e como qualquer energia, podem ser transformadas. O medo pode ser transmutado em coragem, a ansiedade em expectativa positiva, a dúvida em fé. Tudo depende de onde você decide colocar seu foco. A todo momento, você tem o poder de escolher o que sente, e essa escolha é o que muda o curso da sua vida. Então, da próxima vez que algo te irritar ou se sentir preso em um ciclo negativo, pare por um instante. Respire fundo e observe o que você está sentindo. Pergunte a si mesmo: essa emoção está me aproximando do que quero ou me afastando? Se estiver te afastando, mude-a. Mude-a conscientemente. Não espere que o mundo mude primeiro. Quando você muda o sentimento, você muda a vibração. E quando a vibração muda, a realidade se reorganiza. Este é o segredo que tantas pessoas ignoram. Não é o pensamento isolado que cria, é o sentimento sustentado que molda. O universo responde à sua emoção dominante. Portanto, se você quer mudar o que você experiencia, mude o que você sente. Sinta agora o que você deseja viver e observe, lenta, silenciosa e de uma forma quase imperceptível, o mundo começando a responder ao seu novo comando. Tudo o que você experimenta no exterior é meramente um reflexo do que vibra no interior. O mundo é um espelho e ele não mente. Ele devolve precisamente o que você mais consistentemente sente, pensa e acredita. A realidade que você percebe como minha vida é, na verdade, uma manifestação direta da sua vibração energética predominante. É exatamente por isso que incontáveis indivíduos se mudam, trocam de carreira ou terminam relacionamentos apenas para consistentemente se depararem com os mesmos desafios centrais, embora com novas faces e rótulos diferentes. Fundamentalmente, o reflexo no espelho permanece inalterado.
até que a imagem original se transforme. Considere alguém olhando para um espelho, notando uma expressão cansada, e então tentando consertar esse reflexo, manipulando o vidro, limpando sua superfície ou tentando forçar o espelho a exibir uma imagem mais favorável. Essa tentativa é inútil. O reflexo só mudará quando o próprio rosto mudar. A vida opera exatamente neste princípio. Esforçar-se para alterar circunstâncias externas, sem antes transformar seu estado interno, é como consertar um reflexo sem nunca tocar em sua origem. O que você percebe ao seu redor é invariavelmente uma consequência de quem você é por dentro. Por um período considerável, eu também não consegui compreender essa verdade fundamental. Minha convicção era que eu precisava me esforçar mais, trabalhar mais duro e que a raiz de qualquer problema estava do lado de fora. Consequentemente, sempre que as coisas davam errado, eu mudava minha estratégia, alterava meu ambiente ou procurava culpados. No entanto, os resultados consistentemente permaneciam os mesmos. Eu não reconhecia que a verdadeira arena da luta residia dentro de mim. No momento em que essa ficha caiu, tudo se tornou impressionantemente claro. Eu estava tentando alterar o efeito enquanto deixava a causa subjacente intocada. Você pode testemunhar este fenômeno em todas as áreas da vida. Um indivíduo pode deixar um emprego onde se sentia desvalorizado e conseguir outro, apenas para encontrar o mesmo sentimento ressurgindo depois de um tempo. Por quê? Porque sua frequência vibracional ainda ressoa com um sentimento de não merecimento. Eles podem terminar um relacionamento, embarcar em um novo e então observar as mesmas dinâmicas relacionais se repetindo inexplicavelmente. Isso ocorre porque o padrão vibracional subjacente não se alterou. A energia que eles perpetuamente emitem continua a atrair experiências que validam suas convicções mais profundas. O universo não faz distinção entre certo e errado. Ele simplesmente espelha. Se o medo reside dentro de você, o mundo se manifestará como um lugar ameaçador. Se a confiança é seu estado interior, o mundo parecerá cheio de possibilidades. Tudo se baseia no filtro vibracional através do qual você percebe a realidade. É como usar óculos com lentes coloridas. Se as lentes são vermelhas, tudo previsivelmente parecerá vermelho. Você pode discutir com o mundo, reclamar das cores, culpar os outros sem fim, mas nada mudará fundamentalmente até que você tire esses óculos. Muitas pessoas acreditam equivocadamente que precisam alterar o comportamento de outras para alcançar a felicidade. Elas desejam que seu parceiro mude, seu chefe mude, o governo mude, até mesmo o clima mude. No entanto, o verdadeiro poder da transformação reside em algo bem mais simples e muito mais perto de você. Ele reside em mudar a sua própria vibração. Quando você modifica a energia com a qual responde às situações, essas situações, por sua vez, alteram a forma como respondem a você. Isso ocorre porque um espelho só pode refletir o que é apresentado diante dele. Lembro-me de um período em que eu estava passando por um grande estresse. Tudo parecia desmoronar simultaneamente. Os negócios estagnaram, as dívidas se acumulavam e as obrigações se empilhavam. Eu estava completamente consumido pela frustração. Um dia, me ocorreu que todas as manhãs eu acordava com a mente fixa nas dificuldades. Era o primeiro pensamento que surgia em minha mente, e essa era precisamente a energia que eu estava emanando. Então, resolvi fazer um experimento. Em vez de ficar remoendo os problemas, comecei a focar no que estava dando certo. Eu mentalmente expressava gratidão por cada pequena coisa que ainda estava indo bem. O café quente, o teto sobre minha cabeça, minha saúde. Inicialmente parecia bastante absurdo. No entanto, em apenas poucos dias, observei algo verdadeiramente notável. Meu estado energético se alterou. E conforme minha energia se transformava, as pessoas começaram a responder a mim de maneiras totalmente novas. Recebi chamadas inesperadas, convites e oportunidades que pareciam se materializar do nada. No entanto, nada veio do nada. Originou-se do espelho que se transformou porque a imagem que lhe era apresentada havia mudado. Esta
é a percepção crucial que quase ninguém de fato compreende. O mundo não está simplesmente acontecendo com você. Ele está se manifestando a partir de você. Tudo o que você observa é uma extensão da sua vibração exclusiva. Quando você incorpora o amor, você começa a perceber uma abundância de razões para amar. Inversamente, quando você abriga o medo, você começa a identificar mais razões para ter medo. O espelho apenas amplifica o que você já guarda dentro de si. Há um ditado que eu costumo repetir: você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Isso implica que, enquanto você continuar a vibrar na frequência da escassez, a abundância será incapaz de se manifestar para você. Não porque não exista, mas porque você simplesmente não está sintonizado para percebê-la. É comparável a tentar sintonizar uma estação de rádio transmitindo a 105,7 MHz, enquanto seu dial está ajustado para 97,3 MHz. Sem dúvida, o sinal está sendo transmitido, mas você não conseguirá ouvi-lo até que alinhe seu receptor. Consequentemente, quando você muda fundamentalmente como se sente, o universo prontamente começa a realinhar eventos para espelhar este novo estado interior. Frequentemente, os indivíduos antecipam sinais dramáticos, mas os indícios iniciais de mudança são sutis. Eles se manifestam como ocorrências pequenas, um desafio que se resolve com maior facilidade, uma pessoa gentil cruzando seu caminho por acaso, ou uma ideia perspicaz surgindo no momento exato e oportuno. Estas não são meras coincidências, são instâncias de correspondência vibracional. A vida não é alguma força arbitrária que o joga para lá e para cá de forma aleatória. Pelo contrário, é uma resposta constante à sua vibração exclusiva. Você serve como emissor e receptor. O mundo meramente funciona como a tela onde sua energia é projetada. Portanto, se o que está sendo exibido não ressoa com você, não culpe a tela. Em vez disso, mude o filme. E esse filme é composto pelos seus pensamentos, sentimentos e crenças mais profundas. No momento em que você realmente entende isso, um sentimento inegável de empoderamento e libertação começa a florescer dentro de você. Você reconhece que não é preciso lutar com o reflexo, nem tentar controlar circunstâncias externas, outras pessoas, ou mesmo a passagem do tempo. Tudo o que é verdadeiramente necessário é alinhar-se internamente com o que você deseja ver do lado de fora. É um esforço sutil interno, mas profundamente transformador. Pois quando sua vibração sofre uma mudança, a realidade não tem outra alternativa a não ser se transformar também. O espelho é sempre preciso. Ele é exato, honesto e impessoal. Consequentemente, nada do que acontece em sua vida é inerentemente injusto. É apenas coerente. Cada resultado serve como prova viva da vibração que você tem sustentado. Se você deseja um reflexo diferente, não peça ao espelho para mudar. Ofereça um sorriso primeiro. Fomos condicionados a acreditar apenas no que nossos olhos podem ver, o que nossas mãos podem tocar e o que nossos ouvidos podem ouvir. Fomos ensinados que a realidade verdadeira compreende apenas aquilo que é tangível, mensurável e comprovável. Mas a verdade profunda é que tudo o que existe no mundo físico, primeiro, se originou no reino invisível. Absolutamente tudo. Cada edifício, cada invenção revolucionária, cada conceito brilhante, cada conquista notável. Antes de se materializar, cada um era meramente um pensamento, uma imagem, uma vibração mantida por alguém que acreditava nisso, mesmo sem qualquer validação externa. A realidade visível é simplesmente o resultado impresso do mundo não visível. Imagine um fotógrafo com uma câmera antiga. O que aparece na foto é meramente uma reprodução do negativo contido no aparelho. Se esse negativo estiver borrado, a imagem resultante também será indistinta. Se estiver claro e nítido, a fotografia será impecável. No entanto, a armadilha comum para a maioria das pessoas é tentar consertar a foto depois de ter sido revelada, esforçando-se para corrigir o que é visivelmente aparente, sem perceber que o verdadeiro poder de transformação
reside no negativo. A vida reflete esse processo com exatidão. A realidade física serve como o papel fotográfico, enquanto seu mundo interior, seus pensamentos, emoções e crenças mais arraigadas, constitui o negativo. O desafio, lamentavelmente, é que quase ninguém aprende a ajustar corretamente esse negativo. Eu experimentei isso incontáveis vezes. Sempre que as circunstâncias eram desfavoráveis, meu olhar se voltava para o exterior e eu procurava mudar o que via. Meu trabalho, meu ambiente, as pessoas ao meu redor. No entanto, por mais que eu rearranjasse o cenário, o padrão subjacente se repetia invariavelmente. Isso ocorria porque o cenário era meramente a consequência, não a causa original. O mundo visível é como uma fotografia antiga, um registro atrasado do que você já moldou internamente. O que você sente de verdade hoje, o que você acredita profundamente agora, é precisamente o que se materializará amanhã. Compreender essa percepção transforma de forma profunda toda a sua forma de viver. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas apenas reagindo ao que percebem. As pessoas olham o saldo da conta bancária e são tomadas pelo medo. Elas examinam o físico e sentem uma onda de frustração. Pensam em seus relacionamentos e experimentam uma profunda solidão. E, sem perceber, reforçam ativamente exatamente aquilo que desejam evitar. Isso porque a emoção serve como combustível para a criação. Quando você sente intensamente uma falta, está efetivamente comunicando ao universo: minha vibração ressoa na frequência da ausência. E o universo, por sua vez, simplesmente reflete mais ausência. Lembro-me distintamente de um período em que eu mesmo caí nessa mesma armadilha. Eu examinava meticulosamente os números financeiros da minha empresa e percebia apenas problemas intransponíveis. Todos os dias, acordava atormentado pela preocupação com as contas, sentindo-me tenso e repetindo mentalmente: isso simplesmente não pode continuar assim. No entanto, tudo persistia exatamente dessa maneira. Então, um dia, percebi que estava tentando alterar o reflexo sem mudar a vibração subjacente. Resolvi, então, adotar uma abordagem completamente diferente. Em vez de focar no que não estava funcionando, comecei a visualizar vividamente como seria sentir que tudo fluía sem esforço. Mergulhei nas sensações de alívio, prosperidade e segurança. E então algo realmente extraordinário começou a acontecer. Sem qualquer esforço forçado da minha parte, novos clientes começaram a surgir, oportunidades se apresentavam e, pouco a pouco, o cenário geral começou a se transformar. É crucial entender que o invisível não é sinônimo de irreal. Na verdade, muito pelo contrário. O reino que não vemos é o que dá origem ao tangível. O que você percebe com seus olhos físicos é meramente o estágio conclusivo de um processo. É o que já atingiu sua culminação. Se seu desejo é alterar o futuro, você deve direcionar seus esforços para onde a criação realmente se origina, dentro de você. É nesse espaço silencioso e invisível, acessível apenas a você, que tudo toma forma. A física moderna demonstrou inequivocamente que toda a matéria é energia vibrando em frequências variadas. E se tudo é de fato energia, então o que você chama de realidade física não passa de energia condensada, meticulosamente moldada por sua consciência. Isso implica que, quando você foca intensamente no que deseja com profunda clareza emocional, está literalmente reconfigurando o campo energético ao seu redor. Você está, em essência, emitindo instruções precisas ao universo sobre o que deve se tornar visível. No entanto, aqui reside um detalhe crucial que a maioria das pessoas tende a ignorar. A consciência humana possui uma inclinação inerente a se apegar ao que já está estabelecido. Ela se ancora nas evidências existentes, e essa dependência de provas visuais perpetua um ciclo autorreforçador, muitas vezes prejudicial. Pois quando seu sistema de crenças é unicamente baseado no que você pode observar fisicamente, você inevitavelmente restringe sua capacidade de criar algo além da mera replicação do que já existe. É como dirigir com os olhos fixos no espelho retrovisor. Você continua repetindo o passado,
mesmo que queira se mover para um futuro diferente. Muitas vezes, comparo isso a um termostato. Se o ambiente esfria, o termostato liga o aquecedor para restaurar o equilíbrio. Sua vibração funciona da mesma maneira. Quando você foca em algo negativo e sente uma emoção intensa sobre isso, seu termostato interno tenta reequilibrar. Mas se você persistir nessa emoção densa, você mantém seu ambiente interno congelado. E enquanto seu interior estiver frio, o mundo exterior continuará a refletir essa frieza. Algumas pessoas dizem, só acredito vendo. Mas os verdadeiros criadores do mundo sempre viveram o oposto. Eu vejo porque acredito. Edison viu a lâmpada antes de acendê-la. Os irmãos Wright sentiram o voo antes de tirarem o avião do chão. Steve Jobs visualizou o iPhone antes que houvesse tecnologia suficiente para produzi-lo. Eles viveram o invisível como se já fosse real, e o invisível se tornou real. Você também pode fazer isso. O segredo é começar a tratar o invisível com mais importância do que o visível. Quando algo ainda não existe, é nesse estágio que você tem o maior poder sobre isso. É nesse espaço que você pode moldar, ajustar e fortalecer a imagem com emoção e intenção. O mundo visível é lento, denso e já solidificado. O invisível é rápido, maleável e inteiramente seu. Tudo começa dentro. Se você quer mudar o reflexo, não lute com o espelho. Feche os olhos e mude a imagem interna. Crie o sentimento que corresponde à vida que você deseja viver. Sinta agora o que você sentiria se já tivesse alcançado. Seu trabalho não é forçar a matéria, é moldar a energia. E quando a energia muda, a matéria não tem escolha, a não ser obedecer. Esta é a verdadeira arte da criação consciente. É a capacidade de ver além do que seus olhos mostram, de confiar no invisível, de entender que a realidade nasce de dentro. Quando você domina isso, o impossível deixa de existir, porque o impossível é meramente algo que ainda não foi imaginado com força suficiente. Tudo o que é visível hoje já foi invisível. E tudo o que você deseja ver já existe, apenas esperando que você o veja primeiro, não com seus olhos, mas com sua vibração. Há um ponto na jornada onde você precisa parar de pensar, parar de planejar, parar de esperar que as condições sejam perfeitas e simplesmente decidir. É a decisão que muda tudo. Não uma decisão tímida, não uma decisão cheia de talvezes, mas uma decisão absoluta, vibracional, que cria uma nova linha do tempo da realidade. A vida responde com poder quando você decide com convicção. É naquele instante que o universo começa a se mover a seu favor, abrindo caminhos que antes pareciam invisíveis. A indecisão é uma das vibrações mais paralisantes que existem, porque envia um sinal confuso. Num instante você quer, no outro você duvida. E o universo, obediente como sempre, responde à altura, com confusão, com estagnação, com resultados inconsistentes. Aprendi isso muito claramente quando deixei meu emprego no Corpo de Bombeiros de Toronto. Naquela época, eu ganhava pouco, cerca de alguns milhares de dólares americanos a cada ano, e me convenci de que era o máximo que eu poderia ter. Um dia, depois de ler Pense e Enriqueça, algo dentro de mim mudou. Percebi que se continuasse fazendo o que sempre fiz, continuaria obtendo o que sempre obtive. Então decidi. Não sabia como, não tinha um plano detalhado, não tinha segurança alguma, mas decidi que nunca mais voltaria. Essa decisão ressoou dentro de mim como um comando silencioso, uma vibração firme, e o universo reagiu quase imediatamente. Pessoas começaram a aparecer, ideias começaram a surgir e oportunidades que antes pareciam impossíveis se tornaram evidentes. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. O como nunca vem antes da decisão. O como é uma consequência. O momento em que você realmente decide é o momento em que o universo começa a reorganizar as peças do jogo. Enquanto você espera por certeza, espera por garantias, espera que alguém confirme, sua energia permanece dispersa. A clareza nasce do comprometimento. O caminho só aparece depois que você dá o primeiro passo. Pense nisso.
Quantas vezes você se absteve de fazer algo por medo de errar? Quantas vezes você duvidou de si mesmo e adiou um sonho, esperando se sentir pronto? A prontidão não vem antes, ela vem depois. Porque quando você decide com firmeza, a vibração dessa decisão cria um novo campo de possibilidades. A energia se alinha, as pessoas certas começam a te encontrar, as circunstâncias se dobram à sua intenção. Tudo começa a conspirar a seu favor, mas a decisão precisa ser completa. Uma decisão pela metade é como um interruptor de luz piscando. Às vezes está ligado, às vezes está desligado. O universo precisa de um sinal claro, e esse sinal não vem das palavras, ele vem da energia que você sustenta. Decidir não é dizer, eu quero isso. É sentir que não há outro caminho senão este. É sobre fechar as portas para a dúvida e caminhar como se seu destino já estivesse selado. Quando você toma uma verdadeira decisão, o medo pode tentar sussurrar, mas não tem mais poder. A dúvida tenta entrar, mas não encontra espaço. É como mudar a estação de rádio. A estática ainda está lá, mas você não está mais sintonizado nela. O que te mantém firme é a vibração da certeza, mesmo que o mundo ainda não tenha mudado. E é neste ponto da jornada que quero te convidar para algo simples, porém poderoso. Se o que eu disse até agora está fazendo sentido, se algo dentro de você está começando a vibrar diferente, então dê o próximo passo. Clique em curtir e se inscreva. Não é apenas um gesto digital, é uma afirmação energética. É uma forma simbólica de dizer ao universo, eu escolho continuar crescendo, eu escolho expandir. A energia segue a intenção, e este simples ato de decisão, mesmo que seja um pequeno, pode ser o início de uma mudança vibracional muito maior. Porque toda transformação começa desta forma, com uma escolha. E essa escolha precisa ser sentida, não apenas pensada. É quando você sente algo dentro de você se mover, e esse movimento se torna a nova frequência da sua vida. Nenhuma grande mudança acontece até que você decida de corpo e alma que isso vai acontecer. É naquele instante que a energia do universo se curva diante da sua determinação. Você não precisa saber o como, você só precisa escolher o sim, porque o universo ama os corajosos, aqueles que confiam na vibração mais do que na aparência. E quando você se permite dar esse passo, quando você diz a si mesmo, eu decido agora, algo invisível começa a trabalhar em silêncio, construindo os degraus que ainda não existem, preparando o caminho que você ainda não consegue ver. Isso é o que diferencia aqueles que vivem pela inércia daqueles que criam conscientemente, a capacidade de decidir com fé antes da prova. A decisão é o portal entre quem você é e quem você quer ser. No instante em que você decide, o velho começa a se desfazer. Velhas crenças perdem o poder, o medo perde a voz. Porque uma verdadeira decisão não é tomada com a mente, é feita com a alma. É a mais pura vibração de estou pronto. E quando o universo escuta isso, ele se move, sempre. Você já notou como, às vezes, parece que uma força invisível te puxa para trás, mesmo quando tudo dentro de você grita por mudança? É como se houvesse uma parede transparente entre onde você está e onde você quer estar. Você dá um passo à frente e, de repente, algo acontece. O medo surge, a dúvida cresce e você volta à estaca zero. Isso não é azar, nem falta de capacidade. Este é o poder silencioso dos paradigmas. Eles são como programas instalados em seu subconsciente que determinam o quão longe você acredita que pode ir. São padrões de pensamento herdados, crenças repetidas tantas vezes que se tornaram leis internas. Dinheiro é difícil de conseguir. Sucesso é para poucos. Tem que sofrer para vencer. Quantas dessas frases você já ouviu? E pior, quantas vezes você agiu como se fossem verdades absolutas? Esses paradigmas são vibrações mentais que você emite sem perceber. É como uma música de fundo tocando constantemente, mesmo quando você pensa que está em silêncio. Você pode dizer, quero prosperar,
Mas se seu programa interno continua dizendo "eu não mereço", a verdadeira vibração que o universo capta é a do medo, não a do desejo. É por isso que tantas pessoas inteligentes, talentosas e trabalhadoras permanecem presas aos mesmos resultados. Elas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de relacionamentos, mas permanecem no mesmo padrão vibracional, porque a verdadeira prisão não está lá fora, está dentro. Lembro-me de quando comecei a ganhar mais dinheiro do que jamais imaginara. Saí de um salário modesto de bombeiro para uma renda anual de centenas de milhares de reais. E, estranhamente, comecei a me sentir desconfortável com isso. Havia algo dentro de mim sussurrando: "Você não deveria estar aqui. Isso é sorte. Logo vai acabar." E adivinha? Começou a acabar. Negócios estagnaram, oportunidades se dispersaram e minha energia despencou. Na época eu não entendi, mas hoje sei exatamente o que aconteceu. Meu antigo paradigma não permitia aquele novo nível de sucesso. Era como se meu subconsciente estivesse dizendo: "Volte para o seu ponto de equilíbrio, onde você se sente seguro." O problema é que nosso ponto de equilíbrio raramente é onde queremos estar. Você já notou como, quando algo bom acontece, às vezes surge um sentimento de culpa como se você não merecesse? Ou quando surge uma grande oportunidade, a mente imediatamente cria desculpas. Não tenho tempo, não tenho experiência, e se não der certo? Todas essas são defesas do programa antigo. O paradigma quer te proteger, mas na verdade ele te mantém pequeno. Ele foi criado em um contexto onde sobreviver era o máximo que se podia fazer. Mas hoje, o que você quer é viver, não apenas sobreviver. O subconsciente não consegue diferenciar entre o que é real e o que é imaginado. Ele só entende o que é repetido com emoção. Portanto, a única maneira de reprogramar um paradigma é através da repetição consciente de novos pensamentos carregados de sentimento. Palavras sem emoção são apenas ruído, mas quando você sente o que diz, seu corpo inteiro vibra em sincronia com a nova verdade. É assim que uma nova crença se estabelece. E foi exatamente isso que eu fiz. Todos os dias, eu escrevia à mão frases poderosas, como "eu sou próspero e merecedor de toda a abundância." Não se tratava de memorizar, tratava-se de sentir. No começo, parecia estranho, mas aos poucos, algo dentro de mim começou a mudar. Você já ouviu falar de MC Hammer? Ele ganhou mais de 40 milhões de reais e perdeu tudo. Não porque ele fosse tolo ou irresponsável, mas porque seu paradigma não estava preparado para sustentar aquela riqueza. Dinheiro demais em um sistema vibracional despreparado é como água em um balde furado. Simplesmente não se mantém. Isso acontece todos os dias, com atletas, artistas, empreendedores, pessoas comuns. Eles ganham muito rapidamente, mas perdem tão rápido quanto. Por outro lado, há aqueles que começam do nada e constroem fortunas duradouras, porque seu paradigma está em harmonia com a abundância. Não é sorte, é frequência. Pense bem, você pode aprender todas as técnicas, frequentar todos os cursos, repetir todas as afirmações do mundo, mas se o seu paradigma interno continuar a emitir escassez, nada muda de verdade. É por isso que algumas pessoas dizem: "Mas eu estou pensando positivo e ainda não funciona." Claro que não funciona, porque o pensamento é consciente, mas a vibração vem do subconsciente, e é o subconsciente que está no comando. A mudança real acontece quando você faz o consciente e o subconsciente trabalharem juntos. Quando o novo pensamento se torna um novo sentimento, e esse sentimento se repete até se tornar sua nova frequência. Então, aqui está o desafio. Pelos próximos 7 dias, pegue um caderno e escreva 10 vezes com atenção e emoção a seguinte frase: "Sou grato porque agora estou atraindo oportunidades alinhadas com minha nova identidade de sucesso." Não apenas escreva, sinta, veja-se vivendo essa realidade. Imagine o som, o cheiro, o toque, a sensação de estar nesse novo estado. Faça isso todos os dias, porque o subconsciente aprende através da repetição e da emoção. E quanto mais você sente, mais rápido o programa antigo começa a se dissolver.
A verdade é que ninguém escapa de um paradigma que não reconhece. A consciência é o primeiro passo. O segundo é a reprogramação. Você não precisa destruir quem você era. Você só precisa atualizar quem você é. É como atualizar o sistema operacional da sua mente. O antigo dizia: trabalhe duro para ter um pouco. O novo afirma: trabalhe com propósito para expandir-se ilimitadamente. E quando este novo programa se instala, oportunidades aparecem, portas se abrem, e a vida parece conspirar a seu favor. Mas, na realidade, nada disso é mágica. É meramente o reflexo do seu novo estado vibracional. Porque a vida, sempre, sem exceção, devolve o que você acredita ser possível para si mesmo. Há histórias que parecem servir apenas para ilustrar uma verdade universal. A vibração interna sustenta ou destrói tudo o que você alcança. E isso não é apenas teoria. É uma pura observação da realidade. Já vi pessoas chegarem ao topo e perderem tudo da noite para o dia, não porque o mundo as puniu, mas porque a energia que sustentava o sucesso não estava em equilíbrio. Pense em Mike Tyson, por exemplo. Um homem extraordinário, possuindo uma força física incrível e um talento que lhe rendeu mais de 400 milhões de reais. Mas, ao mesmo tempo, dentro dele, havia um campo vibracional carregado de raiva, culpa e autodestruição. Ele lutava não apenas contra adversários no ringue, mas contra seus próprios demônios internos. E quando a vibração interna é caótica, nenhuma fortuna permanece estável. Dinheiro, fama e poder se tornaram meros amplificadores da confusão que já existia dentro dele. É por isso que tudo desmoronou. Não foi azar, foi vibração. O universo é muito preciso para cometer erros. Ele não te dá o que você quer, mas o que você vibra. A abundância exige harmonia, equilíbrio, um sentimento interno de merecimento. Quando esse sentimento não existe, mesmo as maiores conquistas se tornam temporárias. É por isso que tantas pessoas alcançam algo que sempre quiseram e ainda sentem um vazio profundo. Elas pensam: mas eu tive sucesso, por que ainda me sinto infeliz? A resposta está no campo vibracional. O sucesso externo sem expansão interna é insustentável. É como construir um arranha-céu sobre uma fundação de areia. Por outro lado, olhe para pessoas como Oprah Winfrey. Ela nasceu na mais profunda pobreza, enfrentou abusos, rejeição e escassez. Nada em sua realidade indicava que ela se tornaria uma das mulheres mais influentes e ricas do planeta. Mas ela entendeu algo que a maioria das pessoas ignora. A realidade externa é meramente uma projeção da frequência interna. Oprah vibrava gratidão quando não havia razão para ser grata. Ela vibrava propósito quando tudo ao seu redor dizia que não havia saída. E foi essa vibração que começou a moldar o campo ao seu redor, atraindo as pessoas certas, as oportunidades certas, o timing certo. Ela não perseguiu o sucesso. Ela se tornou a pessoa que o sucesso naturalmente procura. E essa é a diferença entre perder e sustentar o que você alcança. É o estado vibracional. Pense em quantas vezes você viu alguém ganhar na loteria e alguns anos depois estar em situação pior do que antes. Isso acontece porque o dinheiro apenas amplifica o que já está presente internamente. Se há medo, desorganização, ressentimento ou culpa dentro, o dinheiro amplifica tudo isso. Mas se há amor, equilíbrio e propósito dentro, o dinheiro amplifica isso também. A vibração é o alicerce invisível de tudo. Muitos ainda acreditam que a riqueza é unicamente resultado de esforço. O esforço é importante, claro, mas é secundário. Esforço sem alinhamento vibracional só leva à exaustão. O universo responde à coerência, não à força. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão em harmonia, tudo começa a fluir naturalmente. Não há mais luta, apenas direção. Isso é o que acontece quando você está sintonizado com seu verdadeiro estado de abundância. E o mais interessante é que isso é mensurável. Pesquisas em neurociência mostram que emoções como gratidão e amor expandem a coerência cardíaca e cerebral, criando um campo eletromagnético mais ordenado ao redor do corpo. Quando isso acontece, sua intuição se torna mais precisa,
sua mente mais criativa e suas decisões mais alinhadas. Isso não é espiritualidade abstrata, é física aplicada à consciência humana. Você literalmente muda o campo ao seu redor quando muda o campo dentro de você. Lembro-me de uma fase em que comecei a ser convidado para conferências internacionais e cada evento parecia maior do que o anterior. Foi incrível, mas ao mesmo tempo percebi algo curioso. A plateia não reagia ao conteúdo. Ela reagia à minha vibração. Era o estado em que eu estava que tocava as pessoas. Foi aí que entendi que ensinar não é falar, é vibrar. As palavras são apenas o veículo, a energia é a mensagem. E o mesmo vale para o sucesso. O dinheiro é apenas o mensageiro, mas a vibração é o comando. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente emanam algo diferente? Quando entram em um ambiente, é como se o ar mudasse. Todos querem estar perto delas, ouvir o que dizem, aprender com elas. Isso não é carisma natural, é vibração dominante. Elas possuem um campo energético tão forte, tão alinhado com a confiança e a clareza, que tudo ao seu redor responde. É por isso que alguns líderes transformam empresas, artistas criam movimentos e empreendedores mudam indústrias inteiras. Eles vibram algo que os outros apenas desejam. Agora, imagine o oposto, alguém cheio de medo, dúvida e ressentimento, tentando construir algo grandioso. Mesmo que tenha recursos, contatos e ideias, nada parece encaixar. Resultados vêm e vão, relacionamentos se desfazem, oportunidades escapam. É o mesmo princípio. A vibração não consegue sustentar aquilo que ainda não foi equilibrado internamente. O sucesso, quando chega antes do alinhamento, vira um fardo. Mas quando vem depois da expansão, torna-se um legado. E esse é o verdadeiro segredo de tudo que ensinei ao longo da minha vida. Não é o que você faz, é o estado em que você faz. A vibração é a linguagem silenciosa do universo. Não precisa de palavras, promessas ou justificativas. Ela simplesmente responde. Portanto, antes de correr atrás de resultados, pare e sinta. O que você está vibrando de verdade agora? O medo de perder ou a confiança de expandir? Porque a resposta virá, e sempre virá em forma de experiência. Nada acontece por acaso. Tudo é coerência vibracional em ação. Há um momento inevitável que chega para todos que realmente decidem mudar. É o momento em que o universo começa a testar a solidez da sua nova vibração. E, quase sempre, esse teste vem disfarçado de caos. As coisas parecem dar errado. As pessoas se afastam, as oportunidades somem, e você começa a pensar: será que estou no caminho certo? Mas é exatamente aí que o jogo de verdade começa. O universo não te pune. Ele apenas confirma se a sua fé é firme o suficiente para sustentar o novo nível que você está pedindo. Quando você muda internamente, a velha realidade tenta resistir. Ela quer te puxar de volta, quer provar que nada mudou. É o eco vibracional do seu antigo eu. E se nesse ponto você desiste, tudo que estava prestes a florescer volta para a terra. É como uma semente que rompe sua casca e encontra resistência em um solo duro. Se ela recua, morre. Mas se continua a empurrar, mesmo sem ver a luz, finalmente rompe a superfície e encontra o sol. É isso que acontece com a energia da sua fé. Ela precisa ser sustentada mesmo quando tudo parece o oposto do que você pediu. Já vivi isso muitas vezes. Lembro de uma fase em que parecia que tudo estava desmoronando. Projetos que pareciam certos simplesmente desabaram. Pessoas se afastaram. E eu comecei a duvidar de mim mesmo. Minha mente dizia: viu? Você estava errado. Isso não funciona. Mas algo profundo dentro de mim me dizia o contrário. Lembrei-me da lei. O caos sempre precede um novo nível de ordem. Então, escolhi manter a vibração. E pouco tempo depois, as coisas começaram a se reorganizar de maneiras que eu jamais teria planejado. O que parecia uma perda era apenas uma limpeza. O universo estava removendo tudo que não se alinhava mais com a nova frequência que eu havia escolhido. Quantas vezes você sentiu que estava prestes a avançar e então algo inesperado aconteceu para te puxar para trás? Uma conta inesperada, uma doença,
uma rejeição, um erro, um atraso. E então vem o pensamento: eu sabia, nada nunca dá certo para mim. Mas o que você não percebe é que este é o ponto crítico. É o ponto em que o universo pergunta: você realmente quer isso? Você realmente confia nisso? A maioria das pessoas falha aqui. Elas interpretam o teste como um sinal para parar, quando na verdade é um convite para perseverar. Há uma sabedoria antiga que diz: antes da expansão vem a contração. O que significa que antes que algo possa realmente crescer, algo precisa se ajustar. O padrão antigo tenta sobreviver, mas não pode coexistir com o novo. É por isso que, quando você começa a vibrar abundância, pode parecer que o dinheiro some. Quando você começa a vibrar amor próprio, certas pessoas desaparecem. Quando você começa a vibrar propósito, seu emprego antigo se torna insuportável. E isso é assustador, eu sei, mas é um bom sinal. É a prova de que o campo está mudando. A energia é precisa, não falha, não erra, não se confunde. Ela só responde ao que é coerente. E coerência é a sua capacidade de manter uma vibração mesmo quando não há evidências. Fé não é acreditar quando tudo dá certo. Fé é manter a frequência quando tudo dá errado. É sorrir quando o medo tenta tomar conta. É ser grato mesmo sem ver o resultado. É continuar a plantar mesmo sem ver brotos. Lembro-me de um aluno que me abordou dizendo: Bob, fiz tudo o que você me ensinou. Visualizei, senti, escrevi, agradeci, mas nada está acontecendo. E eu perguntei: há quanto tempo você está mantendo essa prática? Ele respondeu: há 2 meses. Eu sorri e disse: então você plantou uma semente há 60 dias e já está arrancando-a da terra porque ainda não a viu florescer? Ele se calou. E eu continuei: as flores só desabrocham quando o jardineiro confia no tempo da natureza. A vibração funciona da mesma forma. Não é a pressa que manifesta, é a constância. O universo é generoso, mas é preciso. Não te dá o que você quer quando você quer, mas quando a sua vibração se torna compatível. É por isso que, quando você começa a mudar, os testes vêm. Eles não vêm para te punir, vêm para te refinar. Eles removem o que é instável, o que é incoerente, o que ainda vibra medo. E se você permanece firme, algo mágico acontece. A resistência se transforma em impulso. O que antes te prendia, agora te impulsiona para frente. Gosto de dizer que esses testes são como o exame final antes da formatura. Eles só aparecem quando você está prestes a avançar para o próximo nível. A vida não gasta energia testando quem não está pronto. Então, se você sente que tudo está desmoronando, talvez não seja o fim. Talvez seja o começo da sua nova versão. Respire fundo e confie. A energia que você mantém durante a tempestade define o tipo de sol que brilhará depois. É fácil manter sua vibração quando tudo está indo bem. É difícil mantê-la quando as coisas desmoronam. Mas é exatamente aí que você se torna um criador. Porque um criador não reage às circunstâncias, ele as redefine. E toda vez que você escolhe confiar em meio à dúvida, vibrar em meio ao caos, agradecer em meio à escassez, o universo anota: eles estão prontos. E então, o que parecia um bloqueio se transforma em um caminho. Nada acontece por acaso. Todo obstáculo aparente é uma ponte disfarçada. E todo teste é uma oportunidade de provar ao universo e a si mesmo que você não é mais a mesma pessoa que era antes. Talvez haja alguém próximo a você, um amigo, um familiar, alguém se sentindo desanimado ou como se nada estivesse dando certo, que precise ouvir exatamente esta mensagem hoje. Então, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o canal que o universo escolheu para entregar uma nova consciência a alguém. Obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo para expandir sua mente e sua vibração. Fique comigo, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais nesta jornada de transformação e consciência. Estarei te esperando lá.